Análise. Thaís Arbex, ao vivo de Brasília, Thaís. Boa noite. Caio Junqueira. Caio, você chegou todo amassado, ainda tá, né? Ele estava no Palácio Bandeirantes, acabou de sentar na cadeira, na rua, lugar de repórter na rua. Beleza, Caio, bacana. Vamos... A gravata é minha, não é nem do figurino, é lá de casa. É sua mesmo? É. Thaís, deixa eu começar. É bastante nutrido o nosso cardápio hoje. Eu queria começar por uma questão que é saber em que medida o Moro consegue ou não manter ainda uma candidatura a presidente. É para valer a desistência? William, boa noite, bem-vindo de volta. William, as circunstâncias nos levam a acreditar que a desistência é para valer porque ela tende a ser imposta. Embora ele tenha ido para um partido que, diferentemente do Podemos, tem mais fundo partidário, tem mais fundo eleitoral, ou seja, tem mais recursos para bancar uma candidatura presidencial, ele está indo para um partido que não é homogêneo, que tem uma resistência à sua candidatura presidencial já colocada em nota. É uma nota do grupo de ACM Neto, hoje pré-candidato ao governo da Bahia e que era o presidente do Democratas. Então, esse desafio, ele, na minha avaliação, pelo que a gente conversa, ele é muito difícil de ser derrubado, de ele conseguir esse apoio nesse grupo. Então, as circunstâncias me parecem ter colocado essa desistência como uma desistência para valer, William. Obrigado, Thaís. A gente vai continuar a nossa conversa. Caio, há um aspecto aí evidente na decisão do Moro. Quer dizer, quem não tem fundo partidário não faz candidato. A questão do Podemos ficou clara, fora as traições internas. Ele, por exemplo, dizer que foi chamado para uma reunião com os 3 senadores do Paraná que disseram para ele, olha, Moro, você não emplaca, é melhor você desistir aqui. E, ao mesmo tempo, as queixas dele de que a presidente do partido prometia, mas não assinava contrato com o marqueteiro. Então, ele achou melhor, que se chama, pular para frente e ficar esperando acabar a janela de mudança de partido e, portanto, liquidar de vez qualquer chance. Como é que a União Brasil vai se virar com ele dentro? Já está bem encaminhado essa questão até, William, porque a União Brasil está interessada nos votos dele que vão ser transformados em fundo partidário, em cotas de tempo de televisão lá na frente. O mais interessante dos 2 personagens do dia, que são o Sérgio Moro e o João Dória... A gente vai entrar na questão do Dória também. 2 outsiders que a política não abraçou. Os eleitores não abraçaram. E a forma como eles colocaram possíveis alternativas, ao, vou dizer assim, fracasso, pelo menos até agora, deles nas pesquisas, não deslancharam, a forma deles, que eles fizeram isso, atabalhoada e contrariando ali algumas regras basilares da política, basicamente o fio do bigode, cumprir acordo, eles não fizeram. Nem o Moro cumpriu acordo com o Podemos e nem o Dória acabou cumprindo na marra. Mas nem o Dória se movimentou para romper um acordo. E a política não aceita isso. E a política já sabia disso antes. Por isso que a política, em nenhum momento, quando eu digo a política, o universo político, os políticos, os aliados, em nenhum momento abraçaram nenhum dos 2 e por isso que eles saem como estão saindo. Você está dizendo que são 2 personagens políticos que não souberam fazer política. Não sabem. Ok, não sabem, Sim. vamos manter no presente. Que não sabem, você diz que eles continuam não sabendo. Sim. O que isso diz para a gente do ponto de vista das agremiações político-partidárias? Afinal de contas, em que medida elas estão dispostas a bancar esse tipo de agente? Posso passar a pergunta primeiro para a Thaís? Porque daí a gente muda o foco para o Dória. Afinal de contas, o Dória, ao contrário do que aconteceu com o Moro, ele estava, ou está, né? Vamos manter no presente, associado a uma agremiação tradicional. Por que ela está tão dividida? William, a gente tem que voltar alguns anos. Essa divisão, ela começa a ficar mais evidente a partir do momento que João Dória é abraçado por Geraldo Alckmin no PSDB, vence as prévias para disputar a Prefeitura de São Paulo e aí consegue começar a construir um círculo de influência bastante forte dentro do partido.
não porque ele tinha bom relacionamento, mas sim porque ele venceu as eleições e se tornou prefeito. Mas João Dória nunca se transformou, de fato, num político tradicional. E aqui sem diminuir isso, muito pelo contrário, dizer que é através da política que tudo acontece. E neste momento específico, o que a gente vê ele consegue uma carta assinada pelo presidente do partido, pelo presidente do PSDB, Bruno Araújo. Essa carta, papel timbrado, assinatura, mas no fim das contas, a avaliação que a gente ouviu durante todo o dia, William, é que hoje o João Dória sai muito menor do que ele estava ontem, por exemplo. Thaís, você está dizendo para nós, usando uma comparação, tem guerra, a gente fala tanto de guerra, usando uma comparação com o famoso general romano, o general Pirro, que ganhou todas as batalhas e perdeu a guerra, é isso que está acontecendo com o Dória? Exatamente, eu vi essa mesma comparação hoje de uma fonte. Ela é bem surrada, na verdade, mas enfim, a vitória de Pirro. Caio, Dória, que chances reais ele tem? Acho que hoje ele sai com muito mais dificuldades do que ele já tinha por um fator. Ao ele colocar para o vice dele, Rodrigo Garcia, que tem apoio de 500 prefeitos aqui do estado de São Paulo, 500 e 645, é um sujeito da política local, né, da política paulista, cara de paulista, cara do interior e por aí vai, e sabe mais fazer política, ele peitou, ele ameaçou romper um acordo com quem ele não poderia fazer. E isso gerou, nas últimas 24 horas, muito tensionamento. E o que a campanha do Rodrigo Garcia diz, os aliados do Rodrigo Garcia dizem, é de que ele encontrou o álibi para se descolar do João Dória, para não carregar o João Dória consigo durante a campanha. Você sempre fala tanto de política como coisa que alguém na política precisa de um pretexto para se descolar de alguém. Sim, mas o Dória ofereceu e deu de bandeja para ele. O Dória não conseguiu ficar no cargo. É surpreendente isso. E outra coisa que me chama a atenção dessa questão Dória-Moro. 2 outsiders. A Lava Jato propiciou o surgimento de outsiders na política. 2018 foi uma eleição dos outsiders. Não à toa o Moro emerge como ministro da Justiça depois da Lava Jato, entra na política depois da Lava Jato. O Dória já é uma figura um pouco anterior. E hoje a gente viu justamente um enfraquecimento político de 2 outsiders impulsionados e catapultados pela Lava Jato. Na visão de Caio Junqueira, triunfo da política como ela é. Thaís, a gente já volta, Thaís, a gente já volta.